Hoje nós vamos colocar aqui uma entrevista que eu fiz na Luau, e tá aí, vai passar no telãozinho ali, que filmou aqui o Centro Espírita Friburguense, inclusive na sexta-feira. A gente até achou que veio pouca gente hoje, porque acharam que iam filmar, então o pessoal não queria ser filmado, porque filmou na sexta-feira passada ou retrasado. Tem uns carecas aí que são conhecidos por trás. Eu, inclusive, uma vez vi uma fotografia de Adirley numa formatura, e eu olhei assim e tal, vendo a fotografia, eu falei assim, pô, mas tinha um careca lá com a roupa igual a minha. Era a roupa que eu tinha ido, né? Aí eu fui analisar, ela estava do meu lado. Falei, mas aí eu falei, era eu mesmo, cara. Eu não sabia que eu estava careca aqui, ó. A gente às vezes não sabe, fica careca e não sabe. E tirando uma foto por trás, apareceu a minha careca aqui, ó. Tá vendo? Eu pensei que não fosse... eles estão reclamando que eu estou destacando muito careca, e tem muitos carecas aí. Eu pensei que não fosse eu. Mas realmente era eu mesmo. E então, eles não vieram filmar, mas filmaram na sexta-feira. E filmaram o centro lá fora. Isso tudo foi também, eu aproveitei a oportunidade, que eu não perco, para mostrar lá fora o que é espírita, o que é espiritismo. Lembra que eu mostrei aqui para vocês? Acho que mostrei aqui o maior espírita do Brasil, fazendo nos classificados do jornal O Dia, do dia 24 de outubro, saiu lá nos classificados uma propaganda do maior espírita do Brasil. Está lá, o maior espírita do Brasil. O cara fazendo uma promoção, 50 centavos a consulta, fora o material. O problema aí estava no material, mas era a promoção. 50, o maior espírita do Brasil. Então vejam bem, aquele que eu falei que traz um amor, né? Amores perdidos, quem quiser fazer voltar o amor, faz em 5 horas. Volta o amor em 5 horas. Eu pensei logo, e se ele estiver no Japão? Como é que vai trazer o amor em 5 horas? Não traz, né? Se é em Portugal mesmo, já não traz. Nos Estados Unidos também já não traz. Então, traz em 5 horas. E o cara lá, o maior espírita do Brasil, eu tenho que ir para lá, para a rua, para a televisão, para o rádio, para as faculdades, para onde eu posso falar, que espiritismo não tem nada a ver com isso, que isso não é espírita. Nem isso é espírita, nem aquilo que ele faz é espiritismo. Então a gente tem feito esse trabalho, é o que eu faço muito na televisão também, e que muitas pessoas por aqui estão já entendendo que realmente espírita é outra coisa e espiritismo também é outra coisa. A doutrina espírita é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores contido nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. São eles o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Bem, a doutrina espírita surgiu em 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos. É uma doutrina que é formada por 3 aspectos inseparáveis e que fazem o conteúdo da doutrina espírita, que é o aspecto filosófico, científico e religioso. O espiritismo questiona, o espiritismo testa, pesquisa e o espiritismo leva o indivíduo a se moralizar, a um comportamento ético, a um comportamento fraterno. Então o espiritismo surgiu pela manifestação das inteligências extracorpóreas através de objetos que na época eram muito conhecidos na Europa e nos Estados Unidos principalmente, como mesas girantes, como fenômenos de mesas girantes, através das quais as inteligências incorpóreas se manifestavam. E isso atraiu a atenção de Hippolyte Léon Denis Rivail, que era um pedagogo, um pesquisador, um professor, um cientista, foi discípulo de Pestalozzi, autor de várias obras para a cultura francesa, para inclusive ingresso na Sorbonne. Era um homem ilustre e conhecido, famoso na Europa. Por isso, ele é chamado a pesquisar esses fenômenos. Ele se interessou e quando ele constatou que os movimentos que ocorriam através dos objetos
respondiam a perguntas inteligentes, ele logicamente concluiu que se as respostas eram inteligentes, o motivo das respostas, a inteligência, a causa daqueles movimentos, era também uma causa inteligente. E pesquisando, ele detectou que seriam espíritos incorpóreos, sem os corpos, né, que já tinham vivido aqui na própria Terra, muitos deles, e que estavam transmitindo uma revelação justamente desse mecanismo do intercâmbio da dimensão espiritual com a dimensão material. O Espiritismo é o Consolador prometido, que veio no devido tempo recordar e complementar o que Jesus ensinou, restabelecendo todas as coisas no seu verdadeiro sentido, trazendo assim à humanidade as bases reais para sua espiritualização. Isso já existia antes do Espiritismo, antes de Kardec detectar isso já existia desde que o mundo é mundo. Só foi detectado em 1857, no século XIX, para que isso fosse codificado, para que isso fosse organizado e para que isso tomasse um corpo de doutrina capaz de elucidar, de esclarecer, de explicar quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Então, em todo o questionamento feito por Kardec a essas inteligências, que depois dos objetos movimentando, ele passou à escrita e depois à fala dos próprios espíritos, então ele codificou e elaborou a doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, que surgiu em 18 de abril de 1857, foi justamente o código, o conteúdo básico e fundamental que ninguém pode se dizer espírita sem conhecê-lo profundamente, estudá-lo, analisá-lo e pesquisá-lo para constatar a veracidade, a lógica, a coerência de todo o conteúdo existente no Livro dos Espíritos. O Espiritismo revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Bem, a nossa comunicação com os espíritos, isto é, nós inteligências corpóreas, entrando em contato com inteligências incorpóreas, a possibilidade é total. Há 50 anos, se falasse internet no planeta, ninguém admitia, ninguém iria cogitar disso. Hoje é uma realidade, hoje nós nos comunicamos com o mundo inteiro instantaneamente, sem nenhum problema. Então, a comunicação que se faz de forma globalizada no planeta Terra, ela é extensiva a todo o universo. Existe no universo algo que é constatado como fluido cósmico universal, que liga todos os mundos, todos os planetas, todas as inteligências em todo o infinito. E é através desse fluido cósmico universal, que transmite a inteligência como o ar transmite o som, que os espíritos se comunicam através da inteligência em qualquer parte do universo em que se encontra. Então a possibilidade é enorme, é irrestrita e absoluta, e não precisa conhecer espiritismo ou ser espírita para ter esse tipo de comunicação. Que há muito, genericamente, no Brasil particularmente, no mundo de uma forma mais sutil, mas no Brasil especialmente, é uma grande confusão entre espiritismo e justamente comunicação de espíritos. Não significa ser espírita quem acredita na comunicação dos espíritos. Não significa ser espírita quem acredita na reencarnação tão somente. O espírita é aquele que conhece o conjunto da doutrina codificada por Allan Kardec e que traz no seu bojo a explicação: quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde iremos e qual a razão da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é Deus, ter criado tudo isso para um processo de evolução como se encontra todo o universo, do átomo ao arcanjo, como ensina o Espiritismo, tudo se encadeia num processo de aperfeiçoamento, de justiça, bondade e igualdade de tratamento de Deus para toda a criação. Então não existe várias facetas de Espiritismo, não existe Espiritismo de mesa, Espiritismo de terreiro, Espiritismo de umbanda, não existe. Espiritismo foi uma palavra criada por Allan Kardec na codificação com o Livro dos Espíritos. Fora disso não existe espiritismo. Então só é espírita e só é espiritismo aquilo que se enquadra dentro desses princípios elaborados pelos espíritos e codificados por Allan Kardec. Os espíritos são criados simples e ignorantes, evoluem intelectuais e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, até a perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. Preservam sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação.
reencarnam tantas vezes quanto forem necessárias ao seu próprio aprimoramento. Evoluem sempre. Em suas múltiplas existências corpóreas, podem estacionar, mas nunca regridem. A rapidez do seu progresso intelectual e moral depende dos esforços que façam para chegar à perfeição. Mas entendam bem, o Espiritismo é a terceira revelação de Deus para a humanidade. Os 10 mandamentos com Moisés, o Evangelho com Jesus e o Espiritismo através de Allan Kardec. Foi o codificador. O Espiritismo não é de Allan Kardec, por isso não é kardecismo. O Espiritismo é dos espíritos. As verdades dos céus, ou seja, os espíritos da verdade, os espíritos santos, como chamam os nossos irmãos evangélicos e os nossos irmãos cristãos de um modo geral, os espíritos santos, por ordem de Deus, vieram dar sequência à elucidação da humanidade a respeito do relacionamento entre nós e a criação, entre nós e o universo. Não fomos feitos para viver aqui, morrer aqui e acabar aqui, e daqui termos a nossa definição eterna no céu ou no inferno. Nós todos fomos criados iguais, simples e ignorantes, para evoluirmos por conta própria, por livre-arbítrio, e atingirmos a perfeição. Esse é o destino de toda a criação, atingir a perfeição. Segundo a doutrina espírita, Jesus é o guia modelo para toda a humanidade, e a doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. Eu, como presidente do Centro Espírita Friburguense, uma instituição aqui em Nova Friburgo, fundada em 1919, devo convidá-los a conhecer o Espiritismo indo ao Centro Espírita Friburguense, aqueles que quiserem, na Avenida Conde Bittencourt 102, aqui no centro da cidade de Nova Friburgo, às terças-feiras, amanhã, por exemplo, às 15 horas, porque nós estamos gravando numa segunda. Então, às terças-feiras, às 15 horas, às sextas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 19 horas. É uma reunião normal, no auditório, onde vocês terão a oportunidade de ver aí algumas mostras do nosso salão, e onde vocês serão muito bem recebidos, onde vocês ficarão à vontade para analisar, refletir, ouvir, pensar, chegar às conclusões por conta própria. O Espiritismo não tem um corpo, uma congregação, não tem sacerdócio, não tem nada que prenda ninguém. O Espiritismo é livre. O Centro Espírita Friburguense é uma das entidades religiosas mais respeitadas no município e o principal divulgador da doutrina espírita na cidade. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal.